Boa tarde. Hoje é dia 13 de maio de 2023. Acabamos de sair de um psicodrama com o título Quem Cuida de Mim. Quem dirigiu hoje foi a Andréa Cláudia e convidamos aqui para a entrevista a Flávia e a Rita. Eu sou a Val Barcelos. Vamos lá. Então, hoje tinham 32 pessoas presentes e esse tema tão bonito, hoje é um dia antes, amanhã é Dia das Mães, né? Então, Quem Cuida de Mim foi um tema muito inspirador. E a Andrea propôs um aquecimento para localizar no corpo onde estava precisando de cuidado, ou que parte do corpo que gostaria que fosse cuidada. Teve uma rodada, as pessoas foram falando e tal, onde correspondia no corpo essa frase, onde ela ressoava. Depois, a Andrea sugeriu que se formassem duplas, então alguém começava e aí chamava um outro alguém para cuidar dessa pessoa. E fez então uma corrente de afeto e foi passando de um para outro e outro e outro. Quem fez o papel de cuidador passou a ser cuidado e convidava alguém para cuidar de si. E assim foi indo num crescendo, tiveram várias cenas, até retornar a pessoa que foi a primeira que começou a ser cuidada, né? Então foi muito bonito, foi muito forte, foi muito emocionante, muito afeto, essa corrente de afeto ficou aqui presente em todos nós. Então eu vou pedir para a Rita comentar um pouco algum momento de instabilidade, algum momento que ressoou forte em você, Rita, que você gostaria de comentar aqui com a gente. Abre o microfone e comenta, por favor. Olha, eu acho, como eu falei no grupo, o tema em si, né, quando a gente lê o tema, a gente já fica impactada, né? Quem cuida de mim? Né? Eu fiquei imaginando assim, como que será isso, né? Vai ser pesado, porque... E aí você vai ouvindo os depoimentos, né, nas cenas, ou na questão do corpo, e eu vi que houve uma energia, né? A gente tem uma energia corporal quando a Andrea pediu para a gente sentir numa parte do corpo. Parece que veio uma corrente assim elétrica passando pela gente, né? Que é uma coisa do cuidar mesmo, né? Quando a gente se sente acolhida, né? Cuidada, a gente sente com mais energia. Então, nesse momento inicial, eu sinto que algumas pessoas ficaram com energias, né, diferenciadas, logicamente, umas mais sensibilizadas, né, pela questão. Umas mais, outras menos, mas você vê pelos olhares, inclusive, das pessoas. E com as cenas, você vai vendo assim, a Andréia até citou isso, que há várias formas de cuidar e ser cuidado, né? Então, em determinado momento, quando a pessoa vai falando de si, ela também está sendo cuidada. Cuidar também é só escutar, né? Ficou muito claro para mim que, quando às vezes você fica só escutando a pessoa falar, você está cuidando, que ela tem necessidade de falar. Então, isso apareceu nas cenas. E como você se sentiu cuidado? Nesses vários momentos, entendendo o que é cuidar nas diferentes Formas. formas Uhum. das nossas relações, né? Nos diferentes papéis, né? Papel de mãe, papel de filho, papel de amigo, papel de irmão, né? Que momentos são esses que a gente se sente cuidado e cuida do outro, né? Às vezes de forma até obrigatória, né? E às vezes de forma espontânea. Eu acho que tem isso também, mas é cuidar, né? É cuidar. Né? E durante todas as cenas, alguém falou alguma coisa que eu não estou lembrando direito, que eu estou com o meu cachorrinho aqui do lado, e que cuidar também é isso, né?
cuidar aqui para ele latir e fechar o som. Isso também é um cuidado, né, que a gente tem. Tem cuidar e cuidados para que a gente cuide do outro. Né? E, assim, no final, eu sugiro que quem possa escutar a música que eu sempre lembro nessas ocasiões, que chama Meu Jardim, do Vanderly. É linda e fala de cuidar. Então, isso que ficou muito claro para mim, as formas diferentes de cuidar. Fechou teu microfone. De ser cuidado. E de ser cuidado. De cuidar e muito assim, de se deixar cuidar. Muito bom. Obrigada, Rita. Flávia, por favor, abra o microfone e comenta aí. O que ficou em você? Desde quando eu vi o tema, né, eu sabia também que ia me pegar, assim, seria forte. E quem cuida de mim, né? Então eu fiquei, vamos ver isso daí, vamos ver se eu aprendo a cuidar de mim, né? Eu anotei aqui muita coisa, para mim é importante, então teve coisa que eu anotei 2 vezes, o deixar ser cuidada, né? Então me emocionei do começo ao final, né? De não conseguir conter a lágrima, mas eu fiquei até feliz por ter me permitido chorar, de parar de segurar o choro, né? Então, desde quando eu vi as bonecas, logo no início mesmo, eu já vi que eu não ia conseguir me conter. E a forma como eu fui cuidada também pelo Luiz, toda a experiência, mas o que eu senti quando eu fui cuidada, eu me senti... Como é que eu fiz? Oi, Flávia. Ai, Você está aqui com a gente. Alguém está me ligando. Desculpa, gente, é que alguém me ligou e eu não... Tão emocionada ainda, não consegui raciocinar como eu desliguei, não atendia e me mantinha aqui. Então... eu me senti muito cuidada e eu achei interessante essa questão de refletir nas formas do cuidar, né? E que às vezes a pessoa cuida da gente também de forma a nos fazer refletir, nos questionando, pensando de forma diferente da gente, né? Como a Rita falou, de ouvir apenas a outra pessoa, estou cuidando, e também como a dona Lenita, né, deu a história, falou da história de vida dela. Então, também, isso essas várias formas de cuidar e de ser cuidado. Então, para mim, foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso. Eu vou comentar um pouquinho também. Me escolheram para cuidar de alguém, uma das participantes, e aí eu cuidei. Ela começou a me chamar de mãe. Ela disse que tinha perdido a mãe com 5 anos de idade, começou a me chamar de mãe, mãe para lá, mãe para cá, falar um monte de coisa. Fiquei muito mobilizada. E depois disso, a dona Andréia, que é a diretora de hoje, me colocou no centro da roda para todo mundo falar de pessoas importantes, eu representando essa pessoa importante para todos ali, né? E foi muito bonito o que me falaram no início, que foi em relação à idade, né? Que quanto mais a gente vai envelhecendo o corpo, a gente vai mais de encontro com a nossa essência e a qualidade, a precisão, a rapidez dos insights, das sacadas, enfim, no psicodrama público, e como eu era presente no psicodrama público, ficaram me elogiando. Eu fiquei muito emocionada, chorei, 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 mas chorei de alegria, me senti muito contemplada e tive um retorno disso e assim, me deu uma coisa assim, bem-vinda, velhice, vem em mim, pode vir que não tem problema. Aí outras pessoas mais novas que estavam na plateia, de 21 anos ou de 28, quando eu vi, eu estava calculando quantas vezes eu tinha 21 anos, mais de 3. Quantas vezes eu tinha 28 anos, né? Assim, dividindo pela minha idade. Eu me vi dividindo e ao mesmo tempo orgulhosa da idade. Eu acho que isso que me deu, sabe, de retorno. Pode envelhecer, a gente pode ter uma boa velhice. Não precisa ter um preconceito de envelhecer, né, em relação ao envelhecimento.
pode ser algo feliz. Isso que me ofereceu esse caminho, eu fiquei muito contente. Obrigada, Andréia, pelo banho de carinho que você me deu, promovendo que as pessoas falassem para mim como se eu fosse a pessoa importante para elas, né? E foi muito emocionante. Obrigada. Fala, Andréia, comenta você então agora. Então, deixei até aqui na entrevista, eu usei 2 câmeras, né? Usei uma no celular e uma no computador. Quando eu pensei o tema, quem cuida de mim, eu pensei nas bonecas, então foi um dos aquecimentos mais visuais, né? Mas também a gente foi falando um pouquinho desse lugar. Em alguns momentos eu fui mexendo com as bonecas e falando um pouquinho desses vários níveis de cuidados, né? Teoricamente fui pensando até em cluster, caixas de papéis, mas o principal é que a gente foi aquecendo, mobilizando, para pensar que não é só eu cuido ou eu sou cuidado, não tem uma questão, né? Nem de idade. Foi muito bonito quando apareceu, por exemplo, uma fala: eu me sinto cuidada quando a minha filha me abraça. É criança, então eu me sinto cuidada pela minha filha criança quando ela me abraça. Então apareceu muitas vezes a questão da troca, né? Então eu fiz o aquecimento corporal, como a Val disse, de sentir no corpo, fiz esse visual, né? Um aquecimento mais visual com as bonecas, e fiz muito mental também, de pensar quem nasce primeiro, né? O pai, o filho, o cuidador, o cuidado. Então, foram trazendo também quem não se sentia cuidado, quem nunca se sentiu cuidado, essas várias formas de cuidar, né? Então, como todas já disseram, né? Cuidar pode ser provocar uma reflexão, pode ser fazer algo concreto, pode ser só elogiar. E a questão da cena, então eu tinha esses aquecimentos já pensados, né? Mas a corrente, eu não sabia. A corrente veio na hora em que as pessoas começaram a compartilhar. Então, o que eu queria contar também é que eu pensava em várias coisas, inclusive que pudesse aparecer muito a questão do cuidado social, cuidado pelo governo. Até apareceu a questão da lei, né? Alguém comentou: mas a gente é obrigado, até por lei, a cuidar dos idosos. Então, podia ter ido por uma outra vertente, mas ali, a hora que apareceu genuinamente uma emoção de eu preciso cuidar de mim, e no final ficou: eu preciso cuidar de mim, mas eu preciso permitir que cuidem, eu também preciso cuidar. Então, ficaram esses muitos movimentos, né, internamente. E eu achei bonito a plateia também, no compartilhamento, também me chamou bastante atenção. A plateia que não tinha participado, que era a primeira vez, não abriu a câmera durante o trabalho, e no compartilhamento abre para dizer: me impactou e eu estou aqui. Teve uma fala muito legal também, né? Teve várias, né? Mas essa eu fiquei pensando que eu estou sentindo falta da minha mãe cuidando de mim, mas ela também deve estar sentindo falta do meu cuidado com ela, né? Então, é muito legal pensar de várias formas. E, para mim, isso é psicodrama, é olhar de vários ângulos, de vários pontos de vista, né? Não tem uma forma só de ver. E compartilhamento, quando a gente começa a escutar as histórias, como elas são impactantes. E, por fim, Val, o momento em que você representou ali a personagem, né, que também foi muito forte para a gente enquanto coordenação, né?
deste lugar de quem está ali, me emocionou bastante, vai me emocionar de novo, de que a gente quer atingir as pessoas e poder propagar isso, né? Então, a gente está ali junto, e quando as pessoas reconhecem o trabalho, no seu nome hoje, está reconhecendo o trabalho de todos, Sim. de toda a nossa equipe que não estava lá, né? Uhum. De cada um. Então, é isso. Eu senti essa força, né? Assim, agora, o combinado é que eu ia ficar cuidando do Zoom e ia ser tua web auxiliar. Não que eu ia ficar na berlinda ali, isso é bullying, mas é um bullying de carinho. Mas é isso, acho que foi assim, teve também essa situação do online, que pessoas vêm de outros países, de outros estados, vêm de tão longe, mas fica tão perto, né, no psicodrama público, tão amoroso, tão quente como foi hoje, tão carinhoso. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, todas vocês, e até sábado que vem. Estão todos convidados para participar de novo. Obrigada, Flávia. Eu Obrigada, agradeço, Rita. muito obrigada. Obrigada a você, Flávia. Obrigada, Rita. Lígia. Você está com o Tchau, tchau. microfone fechado. A Rita quer Eu tenho despedir. que, não, eu tenho que ficar, porque senão você já viu. Obrigada a vocês. É porque o cachorrinho quer falar também, gente. Ah, Online entendi. tem disso. Online tem disso, né? Então, Entendi. poderia ter sido um outro viés, né? Pelos animais. Poderia ter saído. Isso que é o bárbaro, né? A gente vem criança no colo, vem gato passando, é super engraçado. É isso. Venha o que vier, é bonito, né? Feliz Dia das Mães para todas. Beijos. Feliz Para Dia das vocês Mães. também. Beijo, muito obrigada. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada, Andréia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.